Você acompanha aqui as análises de mais esse dia quente no cenário político. Esse é o Jornal das 10 dessa quinta-feira, dia 17 de março. Olá, boa noite. No dia seguinte, a divulgação das conversas do ex-presidente Lula, feitas por grampos autorizados pela Justiça, ele tomou posse como ministro-chefe da Casa Civil do governo de Dilma Rousseff. Vamos chamar a Renata Lopretti, em São Paulo. Renata, boa noite. A cerimônia de posse fugiu do protocolar. Boa noite, Doni. Fora do Palácio, manifestações contra e a favor do governo. Dentro a PMDB quase ausente. Dilma criticou longamente a Operação Lava Jato, em especial a divulgação do telefonema gravado com autorização da Justiça, em que ela e Lula tratam da nomeação. Logo depois, uma liminar suspendeu a posse. O ex-presidente Lula chegou cedo a Brasília num jatinho fretado. Seguiu direto para um hotel ao lado do Palácio da Alvorada. No Palácio do Planalto, entrou pela garagem dos fundos. Do lado de fora, manifestantes contra e a favor de Lula. Do lado de dentro, expectativa de funcionários e autoridades com a chegada do ex-presidente. O ex-presidente Lula desceu a rampa acompanhado de Dilma. Os novos ministros da Justiça e da Aviação Civil seguiam logo atrás. Jacques Wagner, que assumirá a chefia de gabinete de Dilma, não compareceu. Lula foi o primeiro a assinar o termo de posse como ministro da Casa Civil. Pouco antes de Dilma falar, o deputado Major Olímpio do Solidariedade fez um protesto. Bom dia. Ele foi levado por seguranças até o elevador e expulso do local. Em sua fala, Dilma fez uma saudação especial ao ex-presidente Lula. Meu governo terá ainda melhores condições para fazer isto, para recolocar o Brasil nos trilhos com Lula a meu lado. Nós teremos mais força de superar as armadilhas que jogam em nosso caminho aqueles que, desde a minha reeleição em 2014, não fizeram outra coisa que tentar paralisar o meu governo, me impedir de governar ou me tirar o mandato de forma golpista. Em seguida, repudiou a tese de que está protegendo Lula, se referindo ao telefonema divulgado pela Justiça do Paraná. Em que pese o teor absolutamente republicano do diálogo que eu tive ontem com o ex-presidente Lula, ele foi publicizado com uma interpretação desvirtuada, que o que nós fomos buscar no aeroporto era esta assinatura, que está assinado o presidente Lula, mas não tem a minha assinatura. E, portanto, isso não é posse. Convulsionar a sociedade brasileira em cima de inverdades, de métodos escusos, de práticas criticáveis, viola princípios e garantias constitucionais, viola os direitos dos cidadãos e abre precedentes gravíssimos. Os golpes começam assim. Ao fim da cerimônia, Dilma não falou com a imprensa, mas ministros reconheceram que a situação política é delicada. É um momento difícil que nós estamos enfrentando, mas eu penso que as instituições brasileiras vão prevalecer. Na condição de ministro, Lula saiu cercado de pessoas. O novo ministro da Justiça evitou entrevistas. Por favor, gente, por favor, nesse momento, não. A ausência de lideranças do PMDB, especialmente do vice-presidente Michel Temer, foi notada. Temer disse que não poderia comparecer à posse de um ministro do PMDB
que afronta a proibição do partido para que filiados assumam novos cargos no governo no período de um mês. O ministro Mauro Lopes se disse tranquilo. A maioria me apoia e alguns divergentes, eu tenho certeza que eles vão ter uma reflexão, eles vão entender isso. A confusão continuava do lado de fora. Petistas mostravam preocupação. Todos que estão aqui do lado de fora, ou entra ou sai. A segurança do Planalto foi reforçada. Logo depois, uma decisão provisória do juiz Itagiba Catapreta Neto suspendeu a nomeação de Lula como ministro da Casa Civil. O juiz entendeu que há suspeita de crime de responsabilidade por parte do Executivo. Ao dar a liminar, está compreendendo que houve fraude processual, que houve prevaricação da Presidente da República e que isso tudo é para beneficiar pessoalmente o ex-presidente. Não temos nenhum temor, nós confiamos na justiça brasileira, confiamos no equilíbrio, na sabedoria jurídica, no republicanismo do Supremo Tribunal Federal e, aliás, de todo o judiciário brasileiro. Este juiz que deu essa liminar, infelizmente, ele deixou de ser juiz para ser um agente partidário. No fim da tarde, já eram 10 ações no Supremo contra a nomeação de Lula. O ministro Teori Zavascki, um dos relatores, deu prazo de 5 dias para que a presidente Dilma, a Advocacia Geral da União e o Procurador-Geral da República se manifestem. Por enquanto, Lula está impedido de assumir a Casa Civil. Além do juiz de Brasília, a Justiça do Rio de Janeiro concedeu outra liminar suspendendo a posse. O governo recorreu. O principal argumento é que não há desvio de poder, não há lesividade. En passant, estamos citando essa questão de falta de imparcialidade do novo magistrado. Agora à noite, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região derrubou a liminar concedida pela Justiça de Brasília, que suspendeu os efeitos da posse de Lula. Mas uma outra liminar, com o mesmo teor, da Justiça do Rio de Janeiro, continua em vigor. O governo já pediu ao Supremo para suspender todos os processos que questionam a posse, até que a Corte tome uma decisão final. Camarote disse aí que até o final da tarde eram 10 ações, agora à noite já se contavam 20 ações, mais de 20 ações em todo o país. Bom, a divulgação, o levantamento do sigilo dessas conversas gravadas é objeto de discussão desde ontem. Foram conversas gravadas, importante lembrar, com autorização da Justiça. E hoje o juiz Sérgio Moro se manifestou a respeito de uma delas especificamente. Por que ele decidiu divulgar a última das conversas que se deu entre a presidente Dilma e o ex-presidente Lula. Vamos ver o que ele disse nesse despacho. No despacho de hoje, o juiz Sérgio Moro afirma que determinou a interrupção da interceptação das ligações às 11 horas e 12 minutos dessa quarta-feira. Às 12h18 do mesmo dia, Moro enviou um despacho à operadora Claro, mandando interromper os grampos. A Claro é a operadora que Lula usou para falar com a presidente Dilma. A conversa em que os dois falam sobre a assinatura do termo de posse foi gravada às 13h32. A Polícia Federal informou que a interrupção das interceptações telefônicas é realizada pelas próprias empresas de telefonia móvel e que até o cumprimento da decisão pela companhia telefônica, algumas ligações foram interceptadas. A PF disse ainda que fez um relatório encaminhado ao juízo competente, a quem cabe decidir sobre a sua utilização no processo. No despacho de hoje, Moro confirma que entre a decisão e a implementação da ordem junto às operadoras foi colhido um novo diálogo telefônico. O juiz diz ainda que não havia reparado antes no ponto, mas que não vê maior relevância. Segundo Moro, como havia justa causa e autorização legal para a interceptação, ele não vislumbra maiores problemas no ocorrido. O juiz também afirmou que não é ainda o caso de exclusão do diálogo, considerando seu conteúdo relevante no contexto das investigações. Moro lembra que caberá ao Supremo Tribunal Federal, quando receber o processo, decidir definitivamente sobre essas questões. Do lado de fora do prédio da Justiça Federal, onde trabalha Sérgio Moro, teve um protesto barulhento contra o ex-presidente Lula, a presidente Dilma Rousseff e a favor da Operação Lava Jato. O Estado democrático não existe sem o direito. Não há direito sem um poder judiciário independente. Não há independência do poder judiciário sem que sejam respeitadas as suas decisões. A ameaça de
contra a figura do juiz Sérgio Moro. Ou seja, atitudes tomadas contra ele devem ser tomadas no processo. Se a decisão dele está correta ou está incorreta, será decidida no processo. O processo foi remetido ao Supremo Tribunal Federal. E é lá a instância adequada para se dizer se ele está correto ou não está correto. Bom, depois de registrar as explicações do Sérgio Moro, o apoio do Ministério Público, de entidades de juízes, vamos ver o que alguns juristas falaram sobre as gravações das ligações telefônicas e sobre a divulgação delas. Ele podia grampear e grampeou. Não estava grampeando a presidente, estava grampeando um investigado por corrupção com prisão preventiva pedida. Ele obteve uma informação relevantíssima de desvio de finalidade e tornou público, porque o princípio da publicidade é um dos 5 princípios fundamentais da Constituição, no artigo 37, sobre a administração pública. O conteúdo é gravíssimo, né? Ele pode gerar uma sanção política, inclusive no processo de impeachment. Mas não é adequado que quem quer que seja, especialmente um juiz, descumpra regras a respeito da intimidade das pessoas, ou mesmo regras que digam respeito ao sigilo telefônico. Então, me parece que o procedimento de dar publicidade foi um procedimento inadequado. E numa sessão plenária do Supremo, os ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski responderam ao ex-presidente Lula, que numa das conversas gravadas acusou o tribunal de estar acovardado. Os meios de comunicação revelaram ontem que conhecida figura política de nosso país, em diálogo telefônico com terceira pessoa, ofendeu gravemente a dignidade institucional do Poder Judiciário, imputando a este tribunal a grosseira e injusta qualificação de ser, abro aspas, uma Suprema Corte totalmente acovardada, fecha aspas. Esse insulto ao Poder Judiciário, além de absolutamente inaceitável e passível da mais veemente repulsa por parte desta Corte Suprema, traduz, no presente contexto da profunda crise moral que envolve os altos escalões da República, uma reação torpe e indigna, típica de mentes autocráticas e arrogantes, que não conseguem esconder, até mesmo em razão do primarismo de seu gesto leviano e irresponsável, o temor pela prevalência do império da lei e o receio pela atuação firme, justa, impessoal e isenta de juízes livres e independentes. Eu queria dizer que os constituintes de 1988 atribuíram a esta Suprema Corte a elevada missão de manter a supremacia da Constituição Federal e a manutenção do Estado democrático de direito. Eu tenho certeza de que os juízes dessa casa não faltarão aos cidadãos brasileiros no cumprimento deste elevado munus. Bom, vamos abrir a primeira rodada de conversa desta noite no Jornal das 10. No Rio de Janeiro estão Merval Pereira e o Doni Denútil. Em Brasília estão a Cristiana Lobo e o Gerson Camarote. Boa noite a todos vocês. Pegando aí as manifestações dos ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, eu queria ponderar que esse Supremo é o Supremo que vai ter que se manifestar sobre todas essas ações que estão aí questionando a posse do ex-presidente Lula no ministério, e é também o Supremo que terá que discutir a questão da recém-concedida prerrogativa de foro para o ex-presidente lidar com as questões que pesam contra ele na Operação Lava Jato. Renata, eu vou pegar hoje de novo, viu, Merval? Me dá aqui a vênia. Bom, eu queria dizer o seguinte, o ministro Celso de Mello é o decano, ele foi instado a falar em nome do tribunal. Então, isso é uma coisa bastante importante, porque ali na conversa, ali no Salão Branco, onde também
por lá passou o ministro José Eduardo Cardoso, ali foi decidido que alguém precisava falar. E assim é no Supremo Tribunal Federal, quando o escolhido é o decano, porque a mensagem é grave. E o assunto foi tratado de forma grave pelo ministro Celso de Mello, e tanto que mereceu aí o comentário do ministro Ricardo Lewandowski. Me parece que, a esta altura, alguma resposta o Supremo vai dar sobre esse assunto. Tem 10 ações por lá, relatadas pelos ministros Theory e Gilmar Mendes. Theory já pediu informações sobre os lados e em 5 dias vai dar resposta. E Gilmar Mendes ainda não disse o que vai fazer, pode dar alguma notícia de hoje para amanhã. Resumo, não me surpreenderia, viu, Renata, Merval, Doni e Camarote, se o Supremo em algum momento decidir que Lula continua ministro, mas vai responder ao juiz Sérgio Moro. Mas, ao mesmo tempo, o Supremo pode desprezar essa última gravação feita depois que o juiz já tinha mandado suspender a interceptação. Mas a questão é a seguinte, agora não tem mais jeito. Depois que o Celso de Mello falou em nome do Supremo, se for desprezar a gravação, o efeito é nulo. Porque, efeito nulo. O Supremo já se pronunciou e de uma maneira muito clara, muito determinada. Eu acho que esses episódios todos das gravações, como disse o Renan Calheiros, revelam um verdadeiro Lula, o Lula não oficial. E esse verdadeiro Lula, revelado nas conversas particulares, revela um político autoritário, que não tem o menor respeito pela democracia, que exige gratidão das pessoas que ele nomeou, exige lealdade, como se um ministro do Supremo devesse lealdade ao presidente. Então, realmente, o Lula perdeu completamente a capacidade de negociação, porque ele queimou todas as pontes. Falou mal do Supremo, falou mal da Justiça, falou mal do Congresso. Ele realmente, a função dele, se era para fazer uma negociação política que reforçasse a agregadora, ele perdeu completamente essa capacidade. O Merval, essa foi a linha que a gente viu do próprio ministro Celso de Mello, hoje na fala dele, pontuando ali o pensamento da maioria ali, do conjunto ali dos ministros. Uma coisa que a gente importante, eu estava pegando aí, tem de fato essa polêmica aí em relação a essa gravação e da forma como foi feita a liberação, que o Palácio Planalto chama ali muitas vezes de vazamento, de grampo. Não, primeiro teve uma ordem judicial. Está se questionando agora e se foi o procedimento correto ou não. Tem uma solução e que, inclusive, a bancada do PT está procurando a solução, ir para o Conselho Nacional de Justiça. E aí vai se resolver realmente quem está com a razão, porque você tem argumentação jurídica para... Essa última gravação das 13h32 da conversa de Lula com Dilma, essa não muda em nada o teor das conversas. De todas as outras, que era lógico, são gravíssimas. E coloca constrangimento até a ministra Rosa Weber, como a gente chegou a colocar aqui. E o conteúdo é tão grave que ao longo do dia a gente viu diversos juízes, tanto no Paraná, quanto em São Paulo, quanto em Brasília. A gente pegou o caso aí de Celso de Mello, mas diversas instâncias, diversas entidades mostrando sua repulsa, sua indignação com relação a tudo que foi citado, Renata. É tanta informação que eu não queria que a gente perdesse um pouco a oportunidade de fazer pelo menos 2 pontuações sobre a cerimônia de posse lá no Palácio do Planalto. 2 coisas que me chamaram a atenção e que eu acho que elas até encontram eco em coisas que eu ouvi Cristiana Camarote falando mais cedo. Assim. Primeiro, o fato de que aquela foi uma cerimônia para petistas, quer dizer, reveladora de que todos os atores dessa peça estão em modo de guerra. A presidente falou para petistas, para uma plateia quase que exclusivamente de petistas, o PMDB estava praticamente ausente ali, o vice Michel Temer não estava. Mais importante, talvez, o presidente do Senado, Renan Calheiros, em tese, o cardeal PMDBista mais próximo, o mais importante aliado dos petistas no PMDB, também não estava. E a presidente elogiou
elogiou a coragem dos brasileiros que estavam naquela sala. É como se de uma hora para outra ela não fosse mais presidente dos brasileiros que não estavam naquela sala. Então, é muito reveladora de um modo de guerra aí que está instalado. E uma outra coisa que me chamou a atenção, a presidente insistiu muito na tecla ali de mostrar o termo de posse e dizer que aquele papel mostraria que o ex-presidente Lula não tinha mesmo um documento válido ali na mão. E que a gente precisa pontuar é que, na verdade, o importante é que um conjunto de providências, inclusive aquela de tomar a assinatura dele naquele termo de posse, revelam o mais importante, na verdade. É que a posse dele foi feita às pressas, era para acontecer na semana que vem, aconteceu hoje, porque tudo indica, e isso também é uma questão para investigar, ele sabia que havia uma ameaça de pedido de prisão contra eles. Posso só... tá bom, só estão me pedindo aqui para dar uma paradinha, porque a gente está com o tempo muito contado e eu não queria deixar de conversar com os nossos repórteres sobre as manifestações de hoje, mas a gente ainda vai conversar bastante. Em Brasília, as manifestações contra e a favor do governo começaram já durante a posse de Lula. A gente vai chamar agora o repórter Murilo Salviano, que tem mais informações sobre o que está acontecendo lá agora. Boa noite, Murilo, o que você conta para a gente? Oi, Renata, boa noite para você. Nós estamos aqui nessa manifestação em Brasília entre o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. O repórter cinematográfico Jonathan Santos vai mostrar para vocês que a Polícia Militar faz um cordão de isolamento para evitar que os manifestantes tentem invadir o Palácio do Planalto. A cavalaria também está a postos caso haja algum problema. E a manifestação aqui em Brasília começou cedo, por volta das 8, 9 horas da manhã. Havia ali manifestantes a favor da presidente Dilma e manifestantes contra a presidente Dilma Rousseff. Inclusive, a Polícia Militar teve que agir para evitar que esses manifestantes criassem confusão entre eles. Mas a voz que ganhou coro nas ruas daqui de Brasília foi pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff, pedindo que ela renunciasse. Agora, neste momento, são 5.000 manifestantes. Eles pedem o impeachment da presidente Dilma Rousseff, a saída do ex-presidente Lula da Casa Civil, e eles também demonstram apoio às investigações da Operação Lava Jato. Houve confronto, em alguns momentos houve confronto com a Polícia Militar, e entre os manifestantes, a Polícia Militar teve que fazer o uso de bombas de efeito moral, também gás lacrimogênio, e a cavalaria foi acionada em alguns momentos dessa manifestação. Essa manifestação aconteceu aqui em frente ao Palácio do Planalto e também em frente ao Congresso Nacional. A gente segue neste momento acompanhando essa manifestação, que no auge havia aqui 8.000 pessoas, de acordo com a PM, e de acordo com os organizadores, 4.000 pessoas. Renata. Obrigada, Murilo. E manifestantes aqui em São Paulo continuam ocupando a Avenida Paulista. Como fizeram no domingo, naquela manifestação enorme, eles pedem a saída da presidente Dilma e apoiam a Operação Lava Jato. Lá na Paulista está a repórter Caroline Dula. E, Caroline, boa noite. Tem gente que está aí desde ontem à noite, é isso? Isso mesmo, viu, Renata? Boa noite a você, boa noite a todos. Já são mais de 28 horas de protesto aqui na Avenida Paulista. 4 quarteirões estão interditados. E é o seguinte, do alto a gente consegue ver a dimensão dessa manifestação. A concentração está em frente ao prédio da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. E durante a madrugada, um pequeno grupo de manifestantes fez uma vigília aqui na Avenida da Paulista. E ao longo do dia, o número de manifestantes foi aumentando aos poucos. O secretário de Segurança, Alexandre de Moraes, esteve aqui. Ele foi hostilizado pelos manifestantes. Em alguns momentos, houve também confronto entre os manifestantes contrários ao governo e manifestantes petistas. Um jovem de 17 anos, ele chegou a ser agredido pelos manifestantes. Ele disse que era petista. A polícia precisou usar spray de pimenta, mas ele saiu escoltado pela polícia. Por enquanto, a movimentação aqui está tranquila, viu, Renata? Obrigada, Caroline. Lembrando que está marcada para amanhã, nessa mesma Avenida Paulista, uma manifestação de apoiadores do governo. E, Doni, você tem aí notícia de protestos contra o governo, contra a nomeação de Lula em outros pontos do país, é isso? Isso, vamos dar uma passada em vários protestos em todo o Brasil. A gente já volta a conversar, Renata. Além de São Paulo e Brasília, teve manifestação em diversas cidades contra o governo Dilma e também algumas a favor. Manifestantes ocuparam a Praça da Liberdade em Belo Horizonte para criticar o governo Dilma e o ex-presidente Lula. Com cartazes e bandeiras do grupo, eles receberam apoio de motoristas que passavam pelo local buzinando. Muita gente foi ao centro do Rio para protestar contra a presidente Dilma.
Uma grande bandeira com as cores do Brasil foi estendida na Praça da Cinelândia. À noite, manifestantes se reuniram em Copacabana em um ato contra o ex-presidente Lula e o PT. Em apoio às investigações da Operação Lava Jato, um grupo de manifestantes se reuniu em frente à sede da Polícia Federal em Porto Alegre. Eles também pediram o impeachment da presidente Dilma. Em outro ponto da capital gaúcha, um grupo fez um ato a favor de Dilma e da nomeação de Lula como ministro-chefe da Casa Civil. Não houve incidentes. Vestidos de preto e das cores da bandeira do Brasil, manifestantes foram à sede da PF em Salvador para protestar contra o PT e a favor da Lava Jato. Um grupo contrário ao impeachment da presidente Dilma fez um ato em frente à reitoria da Universidade Federal da Bahia. Foram levadas bandeiras e faixas em apoio a Dilma e ao ex-presidente Lula. Documentos revelados hoje pela Justiça indicam que o sítio Santa Bárbara, em Atibaia, pertence de fato ao ex-presidente Lula. Renata, os detalhes apresentados hoje dão pouca margem à interpretação de que Lula era apenas um hóspede frequente do sítio, né? Isso, Doni, eles comprometem totalmente a caracterização do ex-presidente Lula como um visitante eventual ali. A polícia encontrou uma minuta de contrato de compra e venda ainda sem assinatura de Lula. E uma perícia feita em Atibaia identificou uma série de itens pessoais da família de Lula. O laudo da Polícia Federal tem 67 páginas e 89 fotos. Nele, os peritos mostram em detalhes uma série de objetos e peças de decoração que pertencem à família do ex-presidente Lula no sítio Santa Bárbara, em Atibaia. O caseiro do sítio, Elcio Pereira Vieira, contou aos peritos que a suíte principal da casa, Suíte 1, era utilizada por Lula e Dona Marisa. O laudo mostra que dentro do armário dessa suíte foram localizadas várias roupas masculina e feminina com as inscrições Lula, presidente, Marisa e 13. Também foram identificadas roupas com as iniciais dos dois, além de remédios e produtos de beleza. Em vários outros cômodos do sítio, a polícia encontrou pastas, documentos e objetos pessoais do casal. E o laudo conclui que o casal Luiz Inácio Lula da Silva e Marisa Letícia Lula da Silva exercia o uso das principais instalações e benfeitorias do sítio. Igualmente, foram efetuadas construções, ampliações, adaptações, reformas, instalações de itens de conforto, bem como o uso de objetos decorativos personalizados, destinados às demandas específicas do ex-presidente Lula e de sua família. Opostamente, destaca-se que não foram identificados quaisquer objetos de uso pessoal de Jonas Leite Suassuna Filho e de Fernando Bittar, que constam como titulares do Registro Oficial dos Imóveis. Na busca e apreensão feita na cobertura do ex-presidente Lula em São Bernardo do Campo, também na 24ª fase da Operação Lava Jato, os policiais também encontraram documentos referentes ao sítio em Atibaia. Entre eles, uma minuta de contrato de compra do sítio redigida em 2012. No documento aparecem como vendedores o empresário Fernando Bittar e sua mulher, e como comprador o ex-presidente Lula. O sítio seria vendido por R$ 800 mil, sendo que R$ 200 mil seriam dados na entrada e os R$ 600 mil restantes seriam pagos em 3 prestações mensais. É importante destacar que o contrato está incompleto e não foi assinado nem pelos supostos compradores, nem pelos vendedores do sítio. Por e-mail, o Instituto Lula declarou que o documento permite concluir que o ex-presidente Lula cogitou comprar o sítio Santa Bárbara, em Atibaia, dos seus reais proprietários, Fernando Bittar e Jonas Suassuna, e que o ex-presidente cogitou comprar justamente porque não é o dono do sítio. O Instituto Lula declarou também que as reformas no sítio foram feitas pelos proprietários para adequar as instalações ao convívio de amigos e para receber parte do acervo do ex-presidente. Disse também que amigos e parentes de Lula acompanharam parte da reforma. O Instituto declarou ainda que a partir de 2011, quando o ex-presidente e parentes dele passaram a frequentar o sítio, juntamente com os proprietários, também houve o auxílio
para a manutenção do local e que esses fatos justificam todos os documentos que foram apreendidos durante a busca na casa do ex-presidente Lula e no próprio sítio em Atibaia. O Instituto disse também que não sabe qual é o critério usado pela Polícia Federal para afirmar que não há pertences dos proprietários no sítio e que essa afirmação não muda em nada a propriedade do local, que é de Fernando Bittar e de Jonas Suassuna, por título dotado de fé pública. A Justiça também divulgou hoje novas gravações de grampos de pessoas ligadas ao ex-presidente Lula. Em uma dessas ligações, um dos filhos dele, Fábio Luiz, avisa ao caseiro do sítio sobre a chegada de Calil Bittar, irmão de Fernando, que seria o proprietário formal do imóvel. Alô? Bom dia, Maradona. Ô, Fábio, bom dia. Você tá bom? Ô, tudo bem, Fábio, graças a Deus. Então tá bom. Deixa eu te falar. Diga. O irmão do Fernando, o Calil, tá indo pra aí. Ah, tá bom, Fábio. E ele te ligou do número 019 e acho que você não atendeu. Ah, é que eu tava lavando os pedalinhos ali no lago, Fábio. Eu vi agora, tem uma ligação perdida aqui, mas eu nem vi ainda de quem que é. É dele. Se você puder retornar, retorna. Se não, ele vai ligar de novo, aí você atende. Ah, então tá bom, Fábio. Ele tá indo pra aí, tá? Tá chovendo aí? Então, tá chovendo bastante, viu, Fábio? Eita, isso é bom, né? Chovendo. Tá chovendo bastante. Bom. Tá bom? Então, ó, ele tá indo pra aí. Qualquer coisa você me liga, tá? Tá bom, Fábio, pode deixar. Eu até dei um toque pro Moraes hoje de manhã e a imprensa já tava rodando aqui de manhã já, viu? Tava aí? Já tava no portão ali, lá em cima na subida, já tava desde manhã. Ah, deixa eles lá. Enquanto eles estiverem lá só, tá ótimo. Tá ótimo, né, Fábio? Isso. Tá bom. Valeu. Qualquer coisa me liga. Falou, Fábio. Tá bom, um abraço. Um abraço, valeu. Tchau. Tchau. Em outro trecho dessas gravações, a ex-primeira-dama Marisa Letícia fala com o filho Fábio Luiz sobre os panelaços contra o governo e contra o PT. Vamos ouvir. Fala, filho. E aí? Tem muito o quê? Tem muita panela? Né? Não, só esses prédios novos dos coxinhas. Esses novos que o pessoal que consegue comprar, que é R$500, 500 mil. E aí estou pagando, e aí acende uma luzinha. Ó, a favela não se manifestou. Mas aqui também foi... Teve alguma coisa, mas assim, tá cada vez diminuindo mais. Diminuiu muito. Só teve esses prédios mais novos, que é os coxinha, né? Que estão aqui em São Bernardo, que não são nem daqui. Compra um prédio um pouquinho mais barato aqui, porque não pode viver em Tira o ódio do seu coração, mulher. As pessoas estão se manifestando, elas têm o direito democrático, constitucional, de se bater panela. Deixa elas. E deixa enfiar essas panelas no c... Eu volto a conversar com Doni, Merval, Camarote, Cristiana. Se a gente pegar a nota de explicação do Instituto Lula agora, ainda tem muita coisa por ser esclarecida, mas eu percebo uma diferença. Até aqui, eles vinham se limitando a dizer que os dois sócios do Fábio Luiz são os proprietários do imóvel. São os proprietários do imóvel e que o ex-presidente Lula não é nem nunca foi o proprietário do imóvel. Eu acho que todos os indícios levantados até agora vão necessariamente obrigar outros esclarecimentos. Eles já estão começando a falar de reforma, quem fez reforma e tal, porque essa conversa não dá mais para sustentar. Ô, Renata, isso não para de pé. O documento tem 67 páginas, esse laudo de perícia criminal da Polícia Federal. E se analisa ali, tem uma abundância de detalhes e de itens pessoais. Nenhum item pessoal dos proprietários que constam, teoricamente, no documento. E a gente encontra, por exemplo, ali, além de uma adega com muitas garrafas, enfim, camisas de futebol com o número 13, o nome de Lula, avental com o nome da dona Marisa, toalhas, enfim. Mas tem, por exemplo, no banheiro, diversos produtos manipulados com um rótulo com o nome Dona Marisa Letícia Lula da Silva, incluindo um para o corpo e um para o rosto que está vencido desde 14/7/2011. É bom nem usar, porque não deve fazer muito bem isso aí. Uma caixa de ovos de Páscoa personalizada com o nome dele, garrafa de aguardente ao eterno presidente do Brasil e até mesmo uma mesa com um brasão LM desde 1974, ano da união dos dois. Ou seja, é muito estranho, de fato, que sejam apenas hóspedes frequentes, né? Pouco crível. Outra coisa que me chamou a atenção foi o contrato sem assinatura. Eu estava conversando com o Cris mais cedo. Você veja, aquele contrato dá um valor total para repassar ali o imóvel em 2012, se eu não me engano, algo R$800 mil. R$800 mil. Se a gente pegar só as reformas, os investimentos, só a cozinha
e somar isso daí, inclusive já tem veículos que fizeram, inclusive, a atualização do valor, dá bem mais de 1 milhão, e um valor muito superior, só de reforma o que Lula pagaria, no caso, para fazer a troca. Então, acabou que qual foi a decisão, que aí não fica muito claro, de preferir não passar para o nome do ex-presidente, ou seja, ele não adquiriu do ponto de vista formal, mas na prática, a gente viu até aí na reportagem, né, Cris, era o filho do ex-presidente que mandava ali, quem deixava entrar, quem não entrar, mesmo proprietário, né? A conversa do filho do ex-presidente com o Maradona, o tom de voz dos dois é de quem se conhece muito e o Maradona sabe que é ele quem manda. O filho do Lula é quem manda. E se o Fernando Bittar fosse o dono realmente, o irmão dele não precisava pedir autorização para entrar, né? O Fernando ligaria para o Maradona e não o Fábio. Ô, Renato, eu queria pegar o assunto que a gente estava falando antes, que é o discurso da presidente Dilma na posse hoje. Ela usa expressões como a gritaria dos golpistas, ela usa muita linguagem que é dos movimentos de rua e leva para dentro do Palácio do Planalto, junto com a posse do ex-presidente Lula, ou seja, assuntos que estavam no debate da rua, no embate da rua, vamos dizer assim, esses assuntos foram para dentro do Palácio junto com a posse do ministro Lula. E eu fui à posse e me chamou a atenção o isolamento do PT, só tinha o PCdoB lá, além de o PT, só PCdoB, e um ou outro senador do PMDB, e também o tom do discurso e a presença dos movimentos sociais, que me fez lembrar do tempo que Lula era presidente, em que as cerimônias eram cheias, lotadas de empresários, de representantes da sociedade civil. Então, me deu a ideia de grande isolamento do governo. Cristiana, a Fiesp e a Firjan, de São Paulo e do Rio, estão na campanha do impeachment. As conversas do presidente Lula no telefone, ele fala o tempo todo de luta, de acabou, vamos à guerra. O Lindbergh fala, vamos à guerra. Eles estão preparando esse embate há muito tempo. Merval, agora uma coisa que você fala, Cris, que eu percebi a preocupação do Palácio do Planalto. É a ausência de PMDBistas, a ausência do presidente do Senado. Eles estavam extremamente preocupados. E aí mandaram emissários ao longo da tarde para começar a sondar os senadores do PMDB, que era considerado uma espécie de bastião. E a ausência... Já que eles já consideram a situação da Câmara muito difícil. Mas e a ausência do Jacques Wagner? A ausência do Jacques Wagner é emblemática, porque não é possível imaginar que o Jacques Wagner tenha perdido um avião justamente no dia em que o Lula ia tomar posse. A Dilma até justifica a ausência dele, mas não justifica a ausência e olha, só uma observação aí, Merval. E olha que o Jacques Wagner vai ganhar um ministério que não era ministério e vai virar ministério para não perder a prerrogativa de foro, hein? E disse que era o carregador de documentos do Lula. E chegou atrasado, vai carregar atrasado. Mas Merval, que falou que teve problema no voo. Essa foi a explicação que eu vi lá no Palácio do Planalto. Deixa eu falar, eu acho que perdeu o avião sim e foi para o almoço no Alvorada com o ex-presidente, hoje ministro, e a presidente Dilma. Agora, eu acho que o que está estabelecido ali, nesse movimento e nesse isolamento do PT e do governo, é como reagir nesses próximos 60 dias. Essa é a discussão que está posta dentro do governo. Quem é que pode ajudar a presidente Dilma nesses próximos 60 dias? Ou vence o impeachment ou não vence o impeachment. Porque a estratégia era levar Lula ali para, de alguma forma, ajudar em alguma coisa e também do Lula escapar. Sendo que agora o Lula virou um problema a mais para a presidente Dilma Rousseff diante de tudo que foi revelado, diante dessa pressa que a gente estava falando no bloco anterior, Renata, dessa pressa que eu chamaria de pressa desesperada para colocar ele no Renata, governo. Só para completar, Cris, Camarote, Merval. Só uma coisinha. O ex-presidente tomou posse. O presidente tomou posse, almoçou, conheceu o gabinete e voltou para São Paulo. Só volta a Brasília segunda-feira. Não sei se não deu para. Mas segunda-feira ele não vai voltar.
Ele nem pode, por enquanto, ser ministro. Agora, deixa eu falar uma coisa. Por falar em pressa desenfreada, Cris, Camarote, Merval, a gente conversa já. Vamos passar para o Doni para ele registrar aí algumas repercussões aí de tudo que está acontecendo. Pois é, Renata. Hoje, exatamente hoje, é o aniversário de 2 anos da Operação Lava Jato, né? A operação começou puxando uma pena, achou uma galinha, agora talvez uma granja inteira. Vamos dar uma olhada no balanço das ações da Operação Lava Jato. A operação já tem 24 fases. Segundo o Ministério Público Federal, até agora são 93 condenações criminais. Lembrando que cada réu pode receber mais de uma condenação. Somando todas as penas, o total é de 990 anos e 7 meses de prisão. Um dos grandes trunfos da Lava Jato vem sendo as delações premiadas. A operação acumula 44 delatores e fez acordos com 5 empresas. Vamos falar agora especificamente de dinheiro. O MPF calcula que mais de 6 bilhões de reais foram pagos em propina. No total, o Tribunal de Contas da União calcula que os esquemas de desvio causaram um prejuízo de 29 bilhões de reais. Os números da Polícia Federal são ainda maiores, 42 bilhões. E também já teve dinheiro devolvido. A Força Tarefa recuperou 2,9 bilhões e tem mais 2,4 bi em bens bloqueados de réus. Até o momento, foram pedidos quase 22 bilhões de reais em ressarcimento. E veja daqui a pouco, comissão que vai analisar o pedido de abertura do processo de impeachment da presidente Dilma é eleita na Câmara. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, disse hoje na Suíça que o Ministério Público vai continuar a agir tecnicamente e que a pauta política não deve alterar a jurídica. Renata Lopretti, o Procurador-Geral, também falou sobre o foro privilegiado de Lula. Isso, Doni, ele conversou em Berna com a correspondente Bianca Rotier. Afirmou que foro privilegiado não impede o trabalho da justiça. Em resposta ao que Lula disse sobre Janot em uma das conversas gravadas, o Procurador-Geral da República disse que deve gratidão apenas à família dele. O Procurador-Geral da República pediu calma e prometeu ação. O Ministério Público vai continuar atuando, independentemente de que instância que seja, e que o Brasil atravessa um problema e que a gente tem que ter calma para enfrentar esse problema, né? A pauta política não pode contaminar a pauta jurídica. Rodrigo Janot disse que foro privilegiado não impede os trabalhos da justiça. Eu vou pegar os processos que estão em Curitiba, vou trazer para o Supremo, vou dar continuidade tal qual era acontecer em Curitiba. Numa das conversas de Lula divulgadas ontem, o ex-presidente reclamou da falta de, abre aspas, gratidão de Rodrigo Janot. Nesta quinta-feira, Janot rebateu a crítica. O que eu posso dizer é que eu entrei no meu cargo por concurso público. Tenho 32 anos de carreira, percorri toda a minha carreira, sou em final de carreira, e se eu devo a alguém, esse meu cargo é a minha família. Sobre a abertura de inquérito contra a presidente Dilma, Janot afirmou que vai analisar o material e decidir tecnicamente. E frisou, a lei vale para todos. Não há uma decisão de instaurar, nem há uma decisão de arquivar. Ação independente e harmônica entre os poderes da República, conforme estabelecido na Constituição Federal. Dos membros do Poder Judiciário, espero, como todos os brasileiros, isenção e firmeza para distribuir a justiça e garantir o cumprimento da lei e o respeito inarredável ao Estado de Direito. Creio também nos critérios da impessoalidade, imparcialidade e equilíbrio que norteiam os magistrados incumbidos desta nobre missão. Por acreditar nas instituições e nas pessoas que as encarnam, recorri ao Supremo Tribunal Federal sempre que necessário, especialmente nestas últimas semanas, para garantir direitos e prerrogativas que não me alcançam exclusivamente, mas a cada cidadão e a toda a sociedade. Nos 8 anos em que exerci a presidência da República, por decisão soberana do povo, fonte primeira e insubstituível do exercício de poder nas democracias, tive oportunidade de demonstrar apreço e respeito pelo judiciário. Não fiz apenas por palavras, mas mantendo uma relação cotidiana de respeito, diálogo e cooperação na prática, que é o critério mais justo da verdade.
Em meu governo, quando o Supremo Tribunal Federal considerou-se afrontado pela suspeita de que seu então presidente teria sido vítima de escuta telefônica, não me perdi em considerações sobre a origem ou a veracidade das evidências apresentadas. Naquela ocasião, apresentei de pleno a resposta que me pareceu adequada para preservar a dignidade da Suprema Corte e para que as suspeitas fossem livremente investigadas e se chegasse assim à verdade dos fatos. Agi daquela forma não apenas porque teriam sido expostas à intimidade e às opiniões dos interlocutores. Agi por respeito à instituição do Judiciário e porque me pareceu também a atitude adequada diante das responsabilidades que me haviam sido confiadas pelo povo brasileiro. Nas últimas semanas, como todos sabem, é a minha intimidade, de minha esposa e meus filhos, dos meus companheiros de trabalho, que tem sido violentada por meio de vazamentos ilegais de informação que deveriam estar sob a guarda da Justiça. Sob o manto de processos conhecidos primeiro pela imprensa e só depois pelos diretamente e legalmente interessados, foram praticados atos injustificáveis de violência contra minha pessoa e de minha família. Nesta situação extrema, em que me foram subtraídos direitos fundamentais por agentes do Estado, externei minha inconformidade em conversas pessoais que jamais teriam ultrapassado os limites da confidencialidade se não fossem expostas publicamente por uma decisão judicial que ofende a lei e o direito. Não espero que ministros e ministras da Suprema Corte compartilhem minhas posições pessoais e políticas, mas não me conformo que, neste episódio, palavras extraídas ilegalmente de conversas pessoais, protegidas pelo artigo 5º da Constituição, tornem-se objeto de juízos derrogatórios sobre meu caráter. Não me conformo que, se palavras ditas em particular sejam tratadas como ofensa pública, antes de se proceder a um exame imparcial, isento e corajoso do levantamento ilegal do sigilo das informações. Não me conformo que o juízo personalíssimo de valor se sobreponha ao direito. Não tive acesso a grandes estudos formais, como sabem os brasileiros. Não sou doutor, letrado, jurisconsultor, mas sei, como todo ser humano, distinguir o certo do errado, o justo do injusto. Os tristes e vergonhosos episódios das últimas semanas não me farão descrer da instituição do Poder Judiciário, nem me farão perder a esperança no discernimento, no equilíbrio e no senso de proporção de ministros e ministras da Suprema Corte. Justiça, simplesmente justiça, é o que espero, para mim e para todos, na vigência plena do Estado de Direito Democrático. Luiz Inácio Lula da Silva. Eu volto a chamar para conversar o time do Jornal das 10. Nirval, Doni, Cristiana Camarote, várias coisas para a gente discutir a respeito dessa carta aberta do ex-presidente Lula, da manifestação do Procurador-Geral da República. Sobre a carta, eu destacaria de início. A gente viu desde ontem até então, da parte do ex-presidente e da presidente, só uma gritaria em torno da divulgação das conversas. O que a gente vê aqui, pela primeira vez, é que o ex-presidente Lula sentiu a necessidade de alguma maneira, se explicar com o Supremo. É o Lulinha Paz e Amor que volta depois de semanas do Lula raivoso e em guerra, né? Ele viu que a repercussão do que ele disse em privado não foi boa para ele, mostrou um lado dele que ele não gostaria de ser revelado, de ver revelado, mas o fato é que, como eu disse anteriormente, o Lula formal é esse da carta. O Lula informal é o das gravações que a gente ouviu. Os conceitos que ele tem sobre todas as coisas da democracia não podem ser revogados por uma carta formal de tentativa de se explicar. Ô Merval, a impressão que dá é que são duas pessoas completamente diferentes. Ou seja, a pessoa que escreveu a carta não é a mesma pessoa que estava falando. E claro que não foi uma carta claramente escrita por advogado. Claramente. Isso mostra que é uma dupla personalidade, será? Né? Ela tem o conteúdo necessário, isso que eu quero dizer. Eu não quero dizer de saber escrever ou não saber escrever, mas ela tem o conteúdo necessário
para se desculpar perante o Supremo, como disse a Renata. Agora, eu observo que naquela fala, não por telefone, mas pessoal, na sede do Sindicato dos Bancários, aquela fala é muito parecida com a fala dos telefones. Até quando ele fala para o juiz Sérgio Moro, né, que ele ia para Curitiba, exatamente, se quisesse. Então, um tom muito mais agressivo, muito mais para a guerra mesmo. É que com as gravações conseguiu se indispor de uma vez só com o presidente da Câmara, do Senado, com o Supremo, enfim, com o procurador. E você vê ali não só a ofensa dos conceitos próprios, que são muito mais reveladores quando você está numa conversa privada do que quando você produz um texto, até para usar um termo de Jacques Wagner, em meio a uma situação de necessidade. Aquilo lá é muito mais revelador e revela também o que a gente já comentou, que é o conceito da necessidade de uma contrapartida para pessoas que ele entende que beneficiou ao longo da sua atuação política. Eu acho que tem uma coisa que é importante a gente deixar registrado aqui, porque o ex-presidente fala muito disso na carta e a presidente Dilma falou muito disso na cerimônia de hoje. Eles repetem muito a palavra vazamento, não houve ilegal, nenhum vazamento. Eles repetem muito a palavra ilegal e não houve ilegalidade. O que existe, se a gente quer ficar numa discussão jurídica, teórica, existe uma polêmica jurídica a respeito da divulgação da última das conversas, né? Aquela conversa que teria sido gravada depois do juiz Sérgio Moro já ter suspendido a escuta por força da nomeação do ex-presidente Lula. Isso, ele apresentou os argumentos dele, tem juristas contra, jurista a favor, mas como disse a Cristiana, aquela conversa sozinha, ela não invalida nada do que as outras conversas revelaram. E as outras conversas foram gravadas com plena autorização judicial e o levantamento do sigilo sobre elas obedece ao padrão da Operação Lava Jato, não tem nada de diferente nisso, eu acho importante a gente registrar. Mas eu queria pedir a atenção de vocês, porque a gente ainda tem pelo menos um assunto bem importante da política para tratar no Jornal das 10, precisamos falar disso, e antes eu preciso dar um tempo para o Doni registrar aí a repercussão internacional de tudo que está acontecendo aqui. Que ela evidentemente foi forte mais uma vez no mundo inteiro, nos jornais e nas revistas. Vamos dar uma olhada então na repercussão internacional. A gente começa aí mostrando a CNN, que estampou na capa o título "Posse suspensa sobre a decisão da Justiça na nomeação do ex-presidente Lula ao Ministério da Casa Civil". A reportagem destaca cenas caóticas em Brasília, com protestos contra e pró-governo, como uma torcida de futebol, diz a publicação. A britânica BBC também colocou na capa do site a notícia sobre a suspensão de Lula no ministério. De acordo com a publicação, a Justiça bloqueou a nomeação do ex-presidente porque isso poderia oferecer risco às investigações de corrupção feitas pela Polícia Federal. O jornal The Guardian afirma que as últimas revelações explosivas poderiam tirar do poder o governo atual. O argentino Clarín destacou o aprofundamento da crise política. O jornal afirma que Lula permaneceu apenas 40 minutos no cargo e que a suspensão foi feita logo depois de um discurso forte da presidente Dilma Rousseff. Um novo capítulo importante, Doni, que é o plenário da Câmara, elegendo hoje os 65 membros da comissão especial que vai analisar o pedido de impeachment contra a presidente Dilma. No início da noite, o Palácio do Planalto foi notificado disso. Agora, a presidente tem prazo de 10 sessões para apresentar a defesa. O clima das ruas invadiu a sessão que aprovou os 65 deputados da comissão especial do impeachment. Golpistas! Golpistas! Calma, gente. Apesar da sessão tumultuada, a chapa foi aprovada com 433 votos a favor e 1 contra. A distribuição foi feita de acordo com o tamanho dos 24 partidos com representação na Câmara dos Deputados. Entre os maiores partidos, PT e PMDB ficaram com 8 vagas cada um, PSDB com 6 e PP com 5. O presidente da Câmara lembrou que a comissão é apenas uma etapa do processo e afirmou que todos têm pressa.
Eu acho que há uma vontade de todos de correr com o processo. E a comissão é apenas um estágio. Na realidade, quem vai decidir no fim é o plenário. Há uma consciência hoje que a comissão é menos um mero rito de passagem. Consequentemente, todos querem trazer para o plenário. A presidente Dilma Rousseff foi notificada no fim da tarde. À noite, os deputados Rogério Rosso, do PSD, e Jovair Arantes, do PTB, foram eleitos presidente e relator da comissão. O presidente já marcou a primeira reunião do colegiado para a próxima segunda-feira, às 5 da tarde. Nossas instituições estão em jogo. Nossa democracia está em jogo. Nós todos carregamos a responsabilidade de erguer e reerguer o nosso país e seguir adiante. Bom, senhora e senhores, a gente viu aí, é verdade, esse processo vai parar no plenário, aconteça o que acontecer nessa comissão, mas a gente também sabe que essa comissão é um termômetro importante de como é que vai evoluir esse pedido. Se a gente for olhar na prancheta hoje, tem algum equilíbrio entre contra e a favor do impeachment na composição dela. Cristiana e Camarote têm números mais atualizados sobre isso. Agora, tem uma turma indefinida muito perigosa aí. Renata, pode ter assim um equilíbrio do ponto de vista, como você falou, numérico, mas a gente percebe ali, conversando com as pessoas, a própria composição, por exemplo, PMDB equilibrado? Não. Por quê? Porque os oposicionistas, eles são fiéis à oposição e contra o presidente Dilma Rousseff. E nos demais partidos que a gente vê, se repetir uma indefinição dos governistas. Aliás, o governo teve muita dificuldade para encontrar pessoas que aceitassem estar na comissão no papel de governista, no papel para defender o governo. Só e no plenário... Só para lembrar que o PMDB abriu mão dos cargos e cargos que ficam o presidente Rogério Rosso, do PSD de Kassab, que é governista, mas... É próximo do Cunha. É próximo do Cunha. O Jovair Arantes, a mesma coisa. É próximo do Cunha, apesar de ser da base aliada, é próximo do Cunha. Eu acho que o vento venta contra, tá? Até o novo ministro do PMDB tomou posse e deu uma entrevista dizendo que é a favor do impeachment. É uma coisa completamente louca. Ele chegou sozinho para a posse. E quando a gente olha a lista de partidos indefinidos, por exemplo, ali, quando a gente pega a rede, é tudo coisa para observar. Porque, por exemplo, uma das coisas que podem acontecer nos próximos dias, com a evolução do quadro, é a gente ver a posição da Marina Silva sobre o impeachment mudar. Eu acho que convém prestar atenção nisso. Então, estou dando só um exemplo da rede, mas em outros partidos a gente vê também. A Cristiana estava falando do PSD. Não só o PSD de Gilberto Kassab, embora aliado, tem todo um histórico de votar contra o governo, mas o Rogério Rosso, ele mesmo, tem um histórico de posições muito contrárias às posições do governo. E o Jovair, como disseram a Cristiano Camarote, mais aliado do Eduardo Cunha do que o Jovair é difícil, né? Renata, ele é o relator, eu ficarei surpreso se a rede não ficar a favor do impeachment. O deputado Miro hoje já se posicionou, inclusive no Congresso Nacional, sobre isso. A rede já está a favor da saída do Lula, né? Do afastamento do Lula. Outra coisa que eu acho importante a gente colocar aqui a bancada do PMDB em si da Câmara. Hoje eu fiz questão de conversar com muitos parlamentares da bancada do PMDB, que é a principal bancada. Hoje, mas assim, se reunir em grupos ali, deputados do PMDB, e era impressionante como estava, mesmo aqueles que apoiavam Leonardo Pisciani, que eram próximos do Palácio do Planalto, como eles já estavam pedindo e defendendo o impeachment da presidente Dilma Rousseff, falando que no voto aberto, no plenário, vão votar pelo impeachment. Camarote, Merval, Renata e Doni, o negócio é o seguinte, o governo sabe, nós todos sabemos, que o governo só conseguiria barrar o processo na comissão. Se isso for para o plenário, não tem 171 votos, o governo não consegue. Então, a tarefa do governo é tentar nessa comissão que a gente está falando, que é adversa ao governo. Então, para a presidente Dilma conseguir sobreviver, ela tem que virar o vento. Alguém consegue virar vento com uma rua desse jeito? Eu acho dificílimo.
Cris, olha, o tempo é escasso, vou ter que fazer o papel aqui duro de cortar e encerrar, mas com certeza, passar o facão, exatamente, mas com certeza não será o nosso último papo. A gente fica todo mundo junto aqui quase por uma foto final, digamos assim. A seguir, tem o programa Diálogos com Mário Sérgio Conte. Hoje uma entrevista ao vivo com o senador José Serra, do PSDB de São Paulo. E logo depois, a Mônica Waldvogel com uma edição especial do programa Entre Aspas. Não perca. Esse foi o Jornal das 10 especial. Pessoal, obrigado pela participação. Merval, Camarote, Cris, Renata. Muito obrigado você em casa pela companhia. Uma boa noite. Amanhã tem mais. Tchau. Jornal das 10.